Salve nação e a treta no Flamengo. Teve polêmica entre Gerson e Flamengo após eliminação no Mundial, que tá causando uma baita treta. Gerson batendo na tua porta a cada 15 dias para encher o saco reclamando de alguma coisa. E o jogador no Mundial. Então o Flamengo queria resolver essa situação pós-Mundial. Uma atitude inaceitável tá rolando após a eliminação do Flamengo, envolvendo o Gerson e deixando os flamenguistas transtornados. Ruim sem Gerson? Não, é uma baixa importante, né? Isso é inegável. Mas aí é aquela questão. Como é que você segura o cara nessa situação? Vamos, é só você se colocar no lugar do dirigente. Imagina o pai do Gerson batendo na tua porta a cada 15 dias para encher o saco reclamando de alguma coisa. Quando você não recebeu o cara, ele vai na mídia, no mesmo site de sempre, que a gente sabe qual é, e os amiguinhos lá vão publicar sempre as aspas dele. Ou então ele faz um podcast que ele entrevista ele mesmo e fala as coisas. E aí a torcida vai na onda. Cara, é um pacote que é incompatível. Eu acho que isso é incompatível no ambiente profissional. E se quer ser profissional, não pode tolerar isso. Eu acho que isso é intolerável, na minha visão. Essa coisinha de paciência, jeitinho, não tem que ter. Tem um contrato, acabou de renovar o contrato, teve um aumento, gente, foi em abril, fez 2 meses. E semanas depois, já veio, não, vamos embora, não sei o quê, peraria, tem a Rússia e tal. Então, acho que ele fez o certo. O Flamengo colocou um valor que ele acha bom, e eu acho ótimo o valor pela faixa etária, por tudo, né? E se quiser, paga e leva embora. Porque eu tenho um detalhe, quando você vende um jogador, o agente que faz a negociação tem comissão, tem tudo isso. Aquele valor que fala, o valor bruto, ele nunca é o que vai para os cofres do clube vendedor. Numa compra direta, pagando a multa, não tem comissão, não houve negociação, ninguém intermediou, ninguém participou, não houve confecção de contrato, nada. Pagou e levou. O contrato vai ter do clube comprador com o atleta, mas o clube vendedor ele só recebe o dinheiro. Só imposto. Paga só os tributos, né? Mas você não tem essas despesas extras, então o dinheiro vem limpo praticamente. E é muito dinheiro. O Gerson é um ótimo jogador? Mas com o Gerson, cara, o Flamengo ganhou e perdeu. Ganhou a Copa do Brasil, perdeu a Copa do Brasil. Ganhou o Carioca, tomou goleada no final do Carioca. Fracassou a Libertadores. A presença dele não torna o Flamengo imbatível, torna o Flamengo mais forte. Agora, sem ele, com esse dinheiro, se for capaz, você no mercado busca outros jogadores, repõe e continua. E até mais jovem. Talvez até mais jovens, inclusive. E direto para os Estados Unidos. Então, tô curioso para saber como o Felipe Luiz vai levar essa questão também. Um dos argumentos que foram apresentados ao longo desses tempos, né, pelo pai do jogador, foi de que ele abriu mão de muito dinheiro para voltar ao Flamengo. Ele voltou porque ele quis. Claro. Ele tinha um contrato com o Olympique. Se ele o cumprisse, ele estaria entrando na última temporada. E ano que vem, daqui a menos de um ano, ele estaria com 29 anos, que ele é de maio, e com os direitos na mão. Imagina, o Gerson da seleção jogando na França, que ele ficasse no Olympique, 29 anos com o dinheiro na mão, o contrato na mão, para ficar no Olympique, para ir para um outro clube europeu ou voltar para o Brasil. Aí você faz esse contrato, que é o contrato do Jorginho. Olha, eu quero salário e eu estou vendendo passe para você. O Guerreiro era assim no Flamengo quando saiu do Corinthians há 10 anos. Então, ele não cumpre o contrato. Ele não cumpre o contrato. Pode reparar, qual o contrato que ele terminou? O Olympique, Flamengo 2 vezes, Fluminense ele saiu vendido, Roma, emprestado da Fiorentina, voltou. Então, não vai ter isso. Aí a reclamação, ele abriu porque ele quis. Ele quis voltar. Eu acho engraçado. Então você percebe como é que é o jogo de palavras, né? Sim. Você pede para voltar e volta. Olha, não, eu abri mão, mas você que quis voltar. Eu não te obriguei a voltar. O Gerson tem ido ao Nasser aí, que estaria também chegando para levar o jogador, né? O Jesus está lá. E seria muito mais dinheiro, segundo informam alguns companheiros, né? E então pode ser até que atravessem aí o Zenit, né? E é o fato que o Gerson não vai ficar, né? Ele vai embora, vai ganhar mais dinheiro, não tem como segurar, e o Flamengo vai ter que tentar uma outra contratação. O Flamengo vai tentar um jogador de meio campo, que é o Carrascal. Está tentando a contratação, né? Que tem uma característica, acho que diferente, pode jogar pelo lado do campo, mais pela esquerda, como o Gerson faz. Mas acho que, obviamente, o Gerson vai fazer falta. Só que não tem como segurar. Não tem como segurar nessa situação, inclusive, muito desgastante. Tá, de novo o contexto. Não dá para te separar o Gerson, que jogou bem e tal, no Mundial, do Gerson, cujo pai vira e mexe, vai a público e dá entrevista para ele mesmo, num podcast, sei lá de quem, dele mesmo, sei lá, e fala coisas que repercutem e que criam uma celeuma. Não dá. Por melhor que seja jogador, você vai conviver com isso até quando? Isso não é muito profissional, né? Então, acho que a saída do Gerson é meio que inevitável. O Flamengo vai ter que se movimentar de forma inteligente no mercado. E o Bruno Henrique vai acabar sendo aplaudido pelo jeito. Que o Bruno Henrique vai fazer falta. Se você olhar o Flamengo no Mundial, o Arrascaeta foi titular em jogos nos quais o Bruno Henrique veio do banco. E quando o time melhorou contra o Chelsea, venceu, foi com a entrada dele. O Bruno Henrique ainda tem aí uma certa importância. Embora não seja mais um titular absoluto, ele ainda consegue colaborar. E sem ele, você vai ter mais uma carência. Então o Flamengo vai ter que ser muito eficiente no mercado para
conseguir contratações que possam recompor aí lacunas. Uma já encaminhada, que é a saída do Gerson, e a outra muito provável, que seria uma posição para o Bruno Henrique. Até ontem, na live, ontem à noite, com o Igor e com o próprio Rodrigo Matos, a gente até falava sobre isso, o Rodrigo lembrava, a tendência é que ele tenha alguma posição, não se sabe por quanto tempo. Ou seja, o Flamengo pode perder mais um jogador em breve. E o Flamengo não vai contratar um volante para o lugar do Pulga, né? Não vai atrás. Vai ficar com os jogadores que tem agora, o Jorginho, De La Cruz, né? Enquanto não se machucar de novo, né? Porque se machuca toda hora, mas se vai entender se ele vai conseguir jogar por muito tempo, não sabemos. Zenit paga multa de 160 milhões de reais e Gerson deixa o Flamengo. Era uma situação que já estava encaminhada, pronta para acontecer antes do Mundial de Clubes. Ela só não aconteceu porque tinha a competição e o Gerson estava focado junto com o Flamengo também focado, evidente, não queria esse burburinho de tá fechado, o jogador tá com a cabeça não sei aonde, o pagamento já foi feito e o jogador no Mundial. Então, o Flamengo queria resolver essa situação pós-Mundial. O Flamengo perdeu para o Bayern. Dia seguinte, já começou uma troca de mensagens, uma troca de telefonemas, dizendo, vamos depositar, vamos fazer a qualquer momento esse depósito, e o Flamengo já preparando toda a papelada jurídica, né? Preparando já todo o departamento jurídico para fazer essa transferência de documentação. E aí, nesse meio tempo, assim, você teve a questão do Al Nassr, que é importante a gente citar, porque o Jorge Jesus vai assumir o Al Nassr tinha interesse em contratar o Gerson, mas o Gerson acabou que cumpriu com a palavra que tinha com os russos. E aí, nação, bom, tava na cara que isso ia acontecer, né? Depois do Mundial, o Gerson, que jogou uma baita bola, na minha visão, um dos melhores jogadores do Flamengo em toda a competição, ia se transferir. Agora, é o jeito que o Gerson vai sair do Flamengo que vai ser zoado. O cara é ídolo, é identificado com a torcida, multicampeão no Flamengo. Precisava sair dessa maneira? Não precisava. Não precisava. Era só ele falar, pessoal, tô focado no Mundial, depois a gente conversa, vou deixar aí para meus empresários resolverem, e eu tô focado, pensamento aqui na competição. Era só fazer isso, mas não, né? Parece que o jogador, a maioria dos jogadores do futebol brasileiro, gosta de sair pela porta dos fundos dos clubes. Isso aí é sem necessidade alguma. Você acaba deixando o torcedor enraivecido com você, sem motivo nenhum. Você poderia esclarecer toda a situação, e é uma baita bolada que o Gerson vai ganhar. Na minha visão, vai se esconder no futebol russo. Depois desse Mundial, ele teria até mercado para jogar em grandes times da Europa, com certeza. O Gerson é um grande jogador. Na minha visão, também tem que ser titular da seleção brasileira, mas ele optou em sair pela porta dos fundos. Isso é verdade. E o torcedor do Flamengo fica triste, o cara fica bravo, o cara xinga o cara mesmo, é normal. É a reação normal de um torcedor. Eu, se fosse ele, não teria ido pro futebol russo. Vai ganhar muito mais? Não importa. O importante é ele disputar uma Copa do Mundo, jogar com a seleção brasileira, tá em uma grande vitrine. Acho que o jogador não preferiu isso não. Mas bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber qual é a tua visão aqui, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima!